para alabarte, para glorificarte, Dios. Te alabamos hoy, Dios. Levantamos tu nombre, Dios. Que, Dios, sabemos que tú eres todopoderoso, Dios, que tú eres grande y que con todo lo que está pasando, Dios, tú estás al control. Dios, estamos aquí para alabarte, Dios, para centrarnos en ti, en tu gloria, en tu grandeza. Dios, entonces hoy llena nuestro corazón, Dios. Llena nuestra mente, Dios, de tu paz y guarda nuestro corazón, Dios. En esta mañana te queremos glorificar, te queremos alabar, Dios. Amén. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Dad gracias al Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. Dad gracias al Omnipotente. Su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Su gran amor perdura para siempre. Vale. Y nos levantamos para alabar al Señor. Sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad, mi gozo está en la verdad, mis manos quiero abrazar, y de tu amor tu gran amor quiero cantar, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor. Sanidad, tu libertad, mi gozo está en la verdad, mis
vivirás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Mira, respóndeme, Señor Dios mío. Alumbra mis ojos para no caer en el sueño de la muerte, para que no diga mi enemigo, le he vencido. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Amén. Esto sea, Señor, el sentir de nuestro corazón, que el cantarte y reconocer tu fidelidad sea el objetivo que cada día tengamos en nuestra vida. Y que a partir de ahí podamos iluminar a otros, Señor, con tu luz y enseñar el camino que Jesús mostró. Así que, Padre, utilízanos y sobre todo que en este tiempo tú recibas toda la adoración y toda la gloria que tu nombre merece. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por el día que nos ha dado y también queremos orar hoy por los niños. Dios, que Él cuide a nuestros niños, que Él les dé la sabiduría que Él tiene para poder aprender más de ti, Dios. Dios, que queremos que nuestros niños sepan de ti, Dios, sientan de tu amor y de tu fidelidad, Dios. Dios, que sepan que siempre van a tener a alguien a su lado. Así que Dios, ayuda a que hoy puedan aprender más de ti, en tu nombre. Tenemos un invitado muy especial desde Sao Paulo, Sevilla. El pastor Irismenio va a compartir hoy la palabra. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, pero también quiero, antes de darle paso, darle la bienvenida a todos los que nos visitan. Hay unos hermanos que nos visitan desde Chicago, han cogido el autobús esta mañana y han llegado a tiempo. Welcome to Sevilla. Y también tenemos aquí a Juanma, que hacía tiempo no lo veíamos, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. También la hermana de Raquel, que ellos son pastores ¿en dónde? En Sagunto. Pues bienvenidos. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí. ¿Tu hermana? ¿Cómo es que te llamas? Carmen. Pues bienvenida, Carmen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? María. No, María es de la casa de años. Vale, pues estamos todos y sois todos bienvenidos y vamos a estar aquí para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Por favor, Pastor Irismenio. Que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre nuestras vidas hoy por la mañana. Ayer por la mañana, mientras estaba orando y preparándome para el mensaje, yo pensé conmigo, voy a llamar el hermano Seth, porque me gustaría que él tocara, que ellos cantasen una alabanza. Después yo pensé conmigo, no voy a llamar a Seth, porque hoy es viernes, o sábado, y él ya lo tiene todo organizado. Así que no tuve coraje, valor para llamarle. Pero me gustaría mucho que cantásemos una alabanza que empieza diciendo: el esplendor del Rey, vestido en majestad. Que já hemos cantado. El Espíritu de Dios es maravilloso, ¿verdad? Hay algunas veces que... Gracias, querido. Gracias. Yo pensé que ya iba a quitar mi calzado. Lavar los pies. Sí. Alguien dijo, pensando en la alabanza que yo había pensado, que muitas vezes acontecem muitas coincidências. Pero alguém disse que quanto mais tu oras, mais coincidências acontecem. Deus é maravilhoso. Assim que me invitou o pastor Marcos para trazer-lhes e para trazer do Senhor uma palavra hoje pela manhã, porque esta semana, eu creio que ayer foi o dia do Padre, verdade? No me acuerdo, ayer, Día del Padre.
porque nosotros de otros países somos padres 2 veces. Los latinoamericanos, cada país es una fecha distinta, así que yo soy afortunado y soy 2 veces. Pero también yo no me acuerdo el día del pastor también esa semana. Pastor Marcos, ¿qué día que es el día del pastor? El domingo que viene. El próximo domingo. Vale, ok. Entonces, el padre y todo más. Entonces, yo pensaba en cuáles son nuestras oraciones por los pastores. ¿Cuáles son nuestras oraciones por los que son padres? Y después de leer la palabra del Señor de una manera un poco frustrante, un poco frustrado por no haber tenido tiempo para estudiar más la palabra del Señor en Efesios con los alumnos, me fue un poco frustrado por el tiempo. Pero luego de pensar sobre la oración para los padres o para los pastores, yo pensé en cuál debe ser la oración de los pastores, no para los pastores. La oración de los pastores y la oración de los padres. Vivimos en un mundo de tantas necesidades econômicas, de um mundo herido, um mundo difícil. Quantos que não han crescido sin la presencia de un padre en su casa, un padre presente, y muchas veces luchan intentando ubicarse, encontrarse. E pensava que há pessoas também que estão paradas, que necessitam o emprego, que necessitam pagar o alquiler. Eu pensava que as orações de los pastores são para suplir as necessidades físicas, econômicas de las pessoas. Pero depois, eu cheguei a la conclusão de que estas não são as orações mais ricas. Elas são circunstanciais, são necessárias. E luego, al pensar em Efésios capítulo 1, versículo 17, me di cuenta, e vou pedir a alguma pessoa que tenha uma voz de trueno, que leia para nós alguns versículos a lo largo. E o versículo 17 do capítulo 1 é a base do mensaje de hoje por la mañana. Por favor, leia alguém, por favor. Dice así la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Repito. Por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Uau! O livro de Efésios é um livro de oração. Se queres aprender a orar, o livro de Efésios é um livro lleno de orações. É um livro para que aprendas. Quando miramos os primeiros 14 versículos, nos deparamos temblando, atônitos, maravilhados, exultantes sobre quem tu eres em Cristo Jesus.
versículo tras versículo, expresión tras expresión, Dios está hablándote, Dios está hablándonos, diciéndonos quiénes somos en Cristo Jesús. No hay ninguna palabra sobre el diablo, no hay ninguna palabra sobre el infierno, no hay ninguna palabra sobre las guerras y circunstancias de la vida. No hay nada. El diablo no aparece, desaparece, porque el centro del mensaje es quién es Jesucristo y su gloria y la iglesia y su pueblo que Él llamó para su maravillosa luz. Así que Él habla de usted. Ele habla comigo. Assim que esta oração de Pablo é de uma profundidade increíble. A oração é para que tu recibas del Padre um espírito de sabedoria e de revelação. Sofia e Apocalipse. Revelação. Um Apocalipse. Sofia, la sabedoria. Que querá Deus dizer-nos ou dar-nos em todo isto? Porque o centro de todo isto e a petição é para que recibamos de Deus. Não é para que estudiemos a Bíblia e encontrar ali esse espírito de revelação e de sabedoria. Pablo está dizendo que há que orar. Há que orar e pedir ao Senhor um espírito de revelação e sabedoria para compreender, para que os olhos espirituais sejam abertos para contemplar essa grandeza de Jesucristo, o Senhor. Pablo não está dizendo, irmãos, se tu queres crescer, simplesmente leia mais a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia, pero não compreendem, ou simplesmente se satisfazem com seu bocadinho diário, pero que não sabem, não recebem, pero quando o Espírito do Senhor abre nossos olhos para contemplar esta gloriosa manifestação de Jesucristo. Certa vez, o diabo disse, Jesus estava passando por um lugar e ia expulsar um demônio, e o demônio disse, eu sei quem tu és. Tu eres o Hijo. E Jesus, cállate. Cállate. Eu sei quem sou. Sou o Hijo de Deus e tu sabes quem sou, porque eu sou o Hijo de Deus. Hasta tu sabes. Pero há pessoas que são inferiores ao próprio diabo e não sabem que Jesus é o Hijo de Deus. A que ponto hemos chegado? A que ponto muitos han caído? A que profundidade? Como alejados estamos? Certa vez também, isso está no capítulo 11 de Mateus. Jesus estava falando e logo perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Qual é a opinião das pessoas? Que título me dão as pessoas? E disseram uns quantos aí. Jesus então começa a mirar um por um e a perguntar-lhes: e vosotros? E vosotros? Então, Pedro disse: tu eres el Cristo, el Hijo de Deus. E Jesus disse, em certo momento: Pedro, como eres feliz, porque esse espírito de revelação não recebiste de los hombres, de carne e de sangue, sino de mi Padre Celestial. Um momento, Pedro, el Pedro. Assim que é para
sanar un poco nuestro espíritu de pobreza. Porque nuestros ojos contemplan, amamos, damos nuestra vida por aquello que conocemos, que experimentamos. Y muchas veces, lo siento, pero la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Así que en esta oración, en ese versículo, donde Pablo empieza a exponer algunas verdades, y algunas simplemente voy a subrayar hoy por la mañana. En la oración del pastor, Pablo ora, y es nuestra oración. Dios, permita que ellos conozcan el misterio de su voluntad, el gran propósito establecido en tu palabra. Versículos 9 y 10 de Efesios, que dice así. ¿Alguien lo tiene? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta revelación? Que reconozcamos que Dios no está perdido. Que la tierra no está sin rumbo. Que el mundo no está desgobernado. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No es en la iglesia, no es en los gobernantes, no es en los religiosos. Esta revelación, este misterio, es que sepamos que Dios está construyendo la historia de Él, por Él y para Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te revele. No es un cambio ahora de que yo creo en eso y ahora creo en eso. Es que Jesucristo sea alabado y glorificado. Pablo ora, Dios revela a los ciegos y perdidos que todavía no han tenido una experiencia profunda de salvación en Cristo Jesús, la preciosidad de la obra de Cristo Jesús. Versículo 6 hasta el versículo 8. Antonio. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Alabamos a Deus por sua abundante graça que derramou sobre nós outros. A abundante graça que derramou sobre nós outros. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Uma das doutrinas aqui nesses versículos é a doutrina da redenção. Que Deus nos ha comprado com seu sangue, nos ha redimido com seu sangue e agora lhe pertenecemos. Pablo está orando, Deus revela a seus filhos que a fé e o amor é a marca distintiva de tus hijos. Versículos 15 e 16. Antonio. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros
en mis oraciones. ¿Cuáles son las dos marcas distintivas del cristianismo? Fe y amor. Fe en el Señor, en su obra revelada en Efesios capítulo 1, y el amor horizontal y vertical. Si hay un tema en la Biblia, en 2 de Corintios, clave es la reconciliación. Y Pablo está orando por esta fe y este amor. Que Dios, que Jesús es la joya del Padre. Y la iglesia es la joya de Jesucristo. Y que la iglesia es la esperanza del mundo. O sea, la obra de Dios es la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cómo puede un cristiano que no se reconcilia con sus familiares y con las personas participar de un ministerio de reconciliación? ¿Cómo que el diablo va a temblar delante de un cristiano en pecado? Porque nosotros somos um pouco raros, nosotros como humanidade. Eu creio que os ángeles se quedam aí pensando, mira, estão todos preocupados com a guerra em Ucrânia. Se pudiera ser algo, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Pero las guerras familiares son incessantes. Las guerras de Ucrânia aparecem todos os dias em las famílias. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque temos umas debilidades em nossa alma, heridas profundas, perguntas de quem somos, uma autoestima baixa. Há dois problemas graves que a Bíblia refleja. Uno é o orgulho. E com ele, e ao orgulhoso Deus le derriba. E o outro problema é ao revés. Porque uma pessoa com a autoestima muito baixa, o diabo le pisa. Como se soluciona? Como se soluciona todo isto? Desse equilíbrio. Porque quando estudamos 1 e 2 de Coríntios, qual é uma demonstração de madurez? Discutimos, é o equilíbrio. Sobre os dones espirituais, o equilíbrio. O equilíbrio. Não me gusta contar experiências personais no púlpito e hoje não é o dia. Pero creio que se havia uma pessoa que em algum momentos profundos de sua vida se arrastrava como uma cucaracha, fazendo miles de perguntas a Deus sobre sua vida, essa pessoa era eu. Ou quantas vezes não dormia por la noite com pesadilhas, porque quantas vezes quase que me morro e Deus me salvou de tudo isso. E um dia eu perguntei a Jesus, quando me entreguei a Jesus, logo em temprana idade, eu me entreguei ao Senhor e de verdade.
me entregué al Señor en un estadio de fútbol. Sí, pero era un culto. Había ahí unas 60,000 personas. Yo era pequeño. El predicador se llamaba Billy Graham. Y Billy Graham empezó su mensaje. Voy a predicar en Juan 3:16. Yo ya lo tenía de memoria. Pero quando Billy Graham começou a predicar, o estádio começou a temblar. E eu pensava, oye, os índios aqui... começou a temblar. Havia algo de majestuoso. Havia uma nuvem distinta. E nós outros das igrejas íbamos em autobuses, todo organizado, que era uma maravilha. E aqueles miles de pessoas não cristianas se acercavam. E Billy Graham predicou, eu creio que 25 minutos. Eu me acordo de algumas de suas palavras. Pero naquele dia, eu veia a miles de pessoas bajando de las, ¿cómo se llama? De las gradas para o centro do campo. E pessoas que passavam chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E me fui. Que grande experiência com Deus. Um mensagem tão sencillo, pero tão poderoso. Uma unção poderosa do Espírito de Deus. Assim que naquele dia, Jesus falou profundamente a mim. Eu me acordo de que eu era uma pessoa ruda e me casei com uma pessoa que era dulce. E eu pensei comigo, bueno, a coisa está fatal. Isto não vai. Isto não vai. Porque eu era uma pessoa muito ruda. Tu sabes o que é matrimônio, não? Matrimônio é a união de duas pessoas raras e duas pessoas desnutridas, duas pessoas egoístas. Todo matrimônio é a reunião de duas pessoas individualistas, egoístas, que dizem assim, estou aqui para que eu seja amado por ti. Assim que... Empieza já. Eu estou aqui. Pero cheguei a um momento em minha vida que eu perguntei ao Senhor, como hago para amar? Como posso aprender a amar? Porque eu não sei. Aunque eu fora de uma família estável, não me faltava nada, graças ao Senhor. Pero eu tinha uma paixão por Jesucristo. Jesucristo se me revelou de maneiras maravilhosas a lo largo da vida. Esse Apocalipse, sabedoria e revelação. Por isso que o último livro da Bíblia se chama Revelação ou Apocalipse. Nada de raro, nada de bichos. Simplesmente a revelação sobre quem é Jesucristo. O esplendor de sua glória. É isso que Pablo está lá. Porque quanto mais Jesus se revela a mim, mais apaixonado estou por Ele. Mais apaixonado. Então, Jesus me ensinou. Jesus não me disse para fazer nenhum curso de matrimônio. Eu hice um montão, pero Jesus me ensinou a orar. Jesus me disse a mim, aprenda a alabar-me. Aprenda a usar um linguagem de alabança, de ações de graças.
aprenda esto. E quando esse linguagem seja parte de tu vida, de tus palavras, tu vas a sentir que o vocabulário tuyo hacia su esposa lo vai cambiar. E Jesus começou comigo esse processo maravilhoso de aprender com Ele a amar. Jesus não disse, aprender de mim, que sou manso. Jesus não disse. Como que alguém pode dizer não sei amar seguindo a Jesus, seguindo a Deus, que é um Deus de amor? Assim que muitas de nossas guerras de Ucrânias, familiares, hogarenhas, pode ter fim quando aprendemos a amar com Jesus Cristo. Deus nos ensina. A Bíblia diz que Deus nos ensina todas as coisas. Nos ensina. Isaías nos diz que Deus nos ensina a fazer todas as coisas. Assim que não diga, não sei. Deus sabe. É preocupante porque vai nascendo uma geração de jovens, homens, que muitas vezes são inestáveis, as coisas nesse mundo estão muito difíceis. Necessitamos acercar-nos a Jesus Cristo para que Ele nos dê esse espírito de revelação e sabedoria e aprender com Ele a amar. Jesus nos ensina todas as coisas. Hermanos, a igreja do Senhor é a esperança do mundo. Pablo está orando, Deus, versículos 18 e 19. Já prepara a arma aí, Antônio, el misil. Deus alumbra nosso ojo e coração para compreender o que nos espera, as riquezas de sua glória que estão reservadas para seus filhos. Um cristiano não vai para o cielo. O cielo del cristiano é Jesus Cristo. É lugar, pero é algo maravilhoso que os olhos não podem compreender, os olhos humanos não podem compreender. E Pablo está dizendo, versículo 18 e 19, Antônio. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. É distinto quando alguém te habla. É distinto quando Jesus te habla. Não é verdade? Não sei qual foi a última vez que Deus te abriu os olhos do entendimento e te pusiste a orar e a clamar e a alabar ao Senhor, porque Deus te ha revelado esta grandeza de Jesus Cristo. Pablo ora, Deus, dá-lhes de conhecer, capítulo 3, versículos de 9 a 12. Deus, dá-lhes conhecer e propõe a sabedoria de Deus, mientras estemos aqui, desse lado da eternidade. Capítulo 3, versículo 9 e 12. Amanuense, irmão Antônio. Sim, capítulo 3, versículo 9 e 12. Del 9 al 2. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad
Amém. Eu creio, tenho a impressão, se tu não has leído esse versículo, não lo has estudado, quizá não te haya dado Deus corretamente o espírito de revelação. Uma das coisas que Pablo ora nesse versículo é para que tu sepas que os ángeles de Deus e os ángeles del inferno estarão bajo juízo por causa tuya. E isto lo cambia todo. Está escrito. O fim de todo esto, essa sabedoria de Deus, em toda a sua diversidade, se dê a conhecer agora, por meio da igreja, a los poderes e autoridades e potestades em las regiones celestiales. Oh, tuviera tempo para desmenuzar todo isto. Pero de alguma maneira, o que está dizendo? Que isto tem que ver com a igreja, a esperança para o coração. Deus está dizendo, seu propósito é agora conhecer por meio da igreja que os poderes em las regiones celestiales estén donde estén, mirando a la iglesia, digan, la obra de Jesucristo ha valido la pena. Amén. ¿Será que nos damos cuenta de lo que es pertenecer a la iglesia de Jesucristo? ¿Será que de verdad compreendemos? ¿Será que compreendemos esta revelación, esse espírito de sabedoria? De que, eu me acordo de um irmão em um determinado país onde eu estava, ele estava tentando expulsar a um demônio. Ele foi tentar, e eu estava ali. Não é história, não é um conto de hadas. Pero ele estava, ou tinha graves problemas de relações com seu marido. Com sua mulher. Não, com sua mulher. Por favor. Não, há que aclarar bem. Por favor, vosotros sois testigos de que eu dije de sua mulher. Sois testigos. Assim que não inventem outra coisa. Aí está. Aí está. Aí está. Desperta tu que duermes. Aí, total, que há que fazer? Nada. O diabo vai seguir machacando a tu hijo. O diabo vai seguir destruindo a família. Quando um cristiano não está andando no Espírito de Deus, em pecado, o diabo nunca lhe vai fazer caso. Nunca. ¿Por quê? Porque a função da igreja, a missão da igreja com Cristo é a reconciliação. Amén. Por isso que a Bíblia diz, reconcilia-te com Deus. Como se Deus por nós outros, reconcilia-te com Deus. Se há algo que mais me acerca, ou algo que mais me torna parecido com Deus, é o perdão. O perdão genuíno. Não é verdade? Ou não é verdade? Porque perdonar é um dom de Deus.
es por el poder de Dios, es obra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y lo que más nos parece a Satanás es la falta de perdón. Pablo ora dizendo: Senhor, eu quero que eles compreendam que foram adotados como hijos suyos por meio de Jesucristo. E esta é uma das doutrinas mais, a mim, encantadoras, a doutrina da adoção. Porque nadie é adotado por suas possessões. Uno é adotado por suas necessidades. Não é por lo que tem que aportar, é por lo que tem que receber. No Império Romano, quando uma pessoa era adotada, que era diferente de ser servo ou escravo, essa pessoa recebia o nome do padre da família. Sabe o que é isso? Dizer que hemos sido adotados por Deus. Que nome hemos recebido? Todas as deudas da família do adotado eram perdonadas. Que maravilha! Que bendição! Pablo está dizendo: hemos ganado toda uma herência e não temos mais deudas nem culpas por el pecado para pagar, porque ha sido pagado por la sangre de Jesucristo na cruz. E Pablo termina dizendo, capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 16: Deus fortaleça a los padres, fortaleça a los ancianos, fortaleça a los pastores, fortaleça a los líderes. Capítulo 3, de 14 a 16. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de vuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos em seu homem interior por el Espírito Santo. E isto não se hace em la gimnasia. Somos débiles. Estamos preocupados demasiado com a mascarilla, com as cremas para os contornos de los ojos. Pero el hombre interior es flojo. Somos descuidados com o homem interior. Cada vez que recebemos do Senhor uma palavra de sabedoria, revelando-nos a grandeza e a obra de Jesucristo e quem somos em Cristo Jesus, o homem interior é fortalecido. Assim que, hermano, em Cristo Jesus, que o Senhor te bendiga. A oração final é: Deus, dar-lhes espírito de plenitude, sabedoria e de revelação. Deus, compreendemos que necessitamos receber esta revelação de Deus antes de receber a sabedoria de Deus. Um filósofo dijo: pienso, luego existo. Antes de esse homem abrir sua boca e dizer essas palavras, Jesus orou exultante: Padre, graças por haver revelado essas coisas a los pequenos, a los niños, a los insignificantes, a los que não são filósofos, a los que não têm tantos títulos de não sei quê. Padre, graças. A revelação do Espírito de Deus através da oração. Deus, que tu Santo Espírito derrame sobre esta igreja total conhecimento de Jesucristo, nosso Senhor,
porque la iglesia es la esperanza del mundo. Amén. Quizás algunos de vosotros sois los primeros frutos en la fe en vuestra familia. Así que el Señor dice en su palabra que el mundo os conocerá por el amor, no por las doctrinas, por el amor los unos a los otros. Así que aguanta. Tú puedes levar muitas afrentas, sufrir. Sufra por amor de Cristo Jesus. Amén. Se tu queres ver a tus familiares a los pés de Cristo Jesus, pida al Senhor espírito de paciência, espírito de amor. Porque através de Jesus, com o poder de Jesus, aprendemos a amar. Los que não têm o espírito de Deus não vão aprender a amar com o amor de Jesus. Por esto Pablo pide al Señor, Dios ilumina sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a que los llamó y que enorme es la riqueza de la herencia. Dios, que ellos sean para alabanza de su gloria. Pablo não ora para que os cristianos cantem alabanças para sua glória. Que eles sejam para a alabança de sua glória. É distinto? Que sejam para a alabança de sua glória. Não sei qual é a tua oração hoje pela manhã. A palavra do Senhor é muito clara em dizer-nos que somos salvos, não por pertencer a uma religião, sino por la obra de Jesucristo na cruz. E que podemos hoje por la manhã apropriar-nos e pedir ao Senhor o espírito de sabedoria e de revelação, porque tus hijos vão a necessitar. Porque a vezes as palavras não chegam. Entramos por um ouvido e sale, não llega. Muitas vezes hablamos e não escutam, pero é distinto quando o Espírito Santo les habla. Que o Senhor te bendiga hoje por la manhã e que Deus te abra os olhos do entendimento para que compreenda quem tu eres em Cristo Jesus e compreendas quem é Jesucristo, o centro de todas as coisas. Que Deus seja glorificado em la igreja e em Cristo Jesus por los siglos de los siglos. Amém. Graças, Senhor. Amém.